Bom, boa tarde a todos. Estamos aqui agora um treinamento com a Expedição KTR e o Hotel Mirante do Gavião. Eu agradeço a Marina e a Luísa, que são da empresa responsável pelas relações públicas do hotel e da expedição, e a Ana, que ela é responsável pela parte toda de reservas operacional, né, dos dois produtos, e ela está lá de Manaus falando com a gente aqui hoje. Tá? Agradeço, então, vocês três. Se vocês já quiserem, então, ir compartilhando a tela para iniciar a apresentação, agora eu dou a palavra para vocês. Ótimo. Obrigada, Fabiano, pelo convite, a Signature Travel, por a gente vir aqui para esse espaço e apresentar esses dois produtos tão bacanas no coração da nossa Amazônia. Vamos lá, vou compartilhar a tela com a apresentação. Está pedindo uma senha, Fabiano? Não, tá liberado aqui. Tá liberado? Compartilhou já. Oi, Má. Agora aqui. Vamos começar aqui com o mapa da Amazônia Legal Brasileira, né? A gente primeiro gosta de falar, tá todo mundo me ouvindo? Estamos sim, tá tranquilo. Ótimo. Sim. Vamos para primeiro contextualizar e passar a localização, onde estamos localizados na Amazônia Brasileira, no estado do Amazonas, né? Primeiro, é importante falar de Amazônia. Quando a gente pensa em Amazônia, é uma imensidão. É de uma proporção tão continental que a gente fica até difícil de entender. Mas onde que vocês estão localizados, né? Porque é um território que abarca 9 países e 9 estados brasileiros. E a Amazônia, né? A gente pensa em Amazônia, a gente pensa em 4 grandes bacias hidrográficas: o Tapajós, o Amazonas, o Rio Amazonas, o Solimões e o Rio Negro, que é a região onde a gente está localizado. Aqui, Manaus são exatamente o município de Novo Airão. A gente está a 300 quilômetros de Manaus, a 2h30 de carro. É o último município aonde a estrada chega no Rio Negro. Depois de lá, depois de Novo Airão, é só barco para subir o rio, né? Rio Negro acima, aqueles municípios que são mais conhecidos como Barcelos, São Gabriel da Cachoeira, e assim vai. Ou seja, é o último município onde a estrada consegue chegar, onde o transfer de carro. Então, também é uma coisa, é um ponto muito cômodo você ter o transfer de carro, que é oferecido nos pacotes da KTR e do Mirante do Gavião. E falar dessa região é falar de um bioma em estado bruto, um bioma de enorme biodiversidade, baixíssima densidade populacional e distante milhares e milhares de quilômetros de fazendas de soja, da pecuária, ou seja, é uma região de parques nacionais muito preservada. Para vocês terem uma ideia, o município de Novo Airão, onde a gente está localizado, são 15 mil habitantes apenas. E é o equivalente a o tamanho tem 38 mil quilômetros quadrados, é aproximadamente o tamanho do território da Suíça. E 85% desse território é tomado de áreas de proteção ambiental, que são parques nacionais. Então, a gente tem 4 parques nacionais aí: o Parque Nacional de Anavilhanas, que é muito conhecido, aqui, o município Anavilhanas, que está bem em frente ao Novo Airão, vocês podem ver. Tem o Parque Nacional do Jaú, que é um parque que faz parte dos roteiros da KTR, o Parque Estadual do Rio Negro, que parte dele, e a Resex do Baixo Rio Branco Jauaperi, que também é outro roteiro que a KTR abarca. Então, pensa que é uma Amazônia extremamente preservada. Você está navegando pela KTR e você não vê construções nas margens do rio. É muito raro ver. É só floresta, 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 floresta. Então, é uma experiência muito de contato profundo com a natureza, uma imersão profunda. E aqui, para vocês terem uma ideia, no Google Maps, como tudo é tomado de verde. E a água negra do rio, né? Que até pelo satélite aparece.
Aqui eu já falei, né? 2 horas e meia. Esses dados, a gente, 2 horas e meia em veículo, oferecem os transfers. Ah, também dá para ir de hidroavião, 45 minutos de voo. Ana, você tem mais ou menos uma ideia de quanto custa para você ir de hidroavião de Manaus até Anavilhanas? Sim, então, nós trabalhamos com duas empresas que são parceiras. Primeiramente, desculpa, boa tarde a todos que estão presentes. Voltando ao assunto do hidroavião, nós trabalhamos com duas empresas que são parceiras nossas. O Mirante do Gavião, ele não oferece esse serviço. Quando o cliente ele tem interesse de fechar um transfer de hidroavião, a gente passa o contato dessas duas empresas e o valor do transfer está em torno de 5.400, 5.000. E aí os hidroaviões eles têm capacidade para acomodar até 8 pessoas. Tem outros que são menores, outros conseguem levar pessoas e bagagens, outros conseguem levar só pessoas e a bagagem. O Mirante do Gavião busca em Manaus e traz até o hotel. Então, tá nessa faixa de 5.400 mais ou menos o traslado de hidroavião, só uma perna, né? Ou in ou out. E você ganha o voo panorâmico de sobrevoar a floresta e o Parque Nacional de Anavilhanas, que é essa imagem que vocês estão vendo aí na frente, a apresentação. Aqui eu vou passar primeiro, a gente vai começar falando da Expedição KTR. Isso. Expedição KTR é um produto que apareceu, que surgiu em 2010, né, Ana? São 15 anos? Aí? Não. Tá certo, 2010. São 10 anos, Ana. Tô certa a data? E aí a Expedição KTR surgiu mapeando as áreas potenciais de turismo no Rio Negro, claro, em como em Na outras... verdade, nós... Pode falar. Então, a gente começou a operar a empresa Expedição KTR bem antes de 2010. Mas a gente se estabeleceu mesmo em relação à estrutura, a barcos, nesse período de 2010. Antes nós oferecíamos, quando um dos nossos sócios, que é o senhor Kleber Bechara, chegou em Novairão e conheceu toda a região. E desde mais ou menos 2003, 2004, ele já vem fazendo essas navegações, mas com pouca estrutura, né? Com pouca divulgação. E a partir de 2010 nós fomos ganhando mercado, né? Vários clientes e estamos aí desde lá até aqui oferecendo esse produto. Estabelecendo os roteiros regulares e as saídas com calendário regular. Vamos apresentar a primeira Expedição KTR, que é quando tudo começou, lá essa operação turística no Rio Negro. O Mirante veio só em 2014, grande tempo depois, e a gente vai começar com essa apresentação da KTR.
Ok. Aqui o barco Jacareaçu. A CATER conta com 2 embarcações, o Jacareaçu e o Jacaretinga. O Jacareaçu, um barco que foi construído ali mesmo. Os 2 barcos foram construídos ali mesmo, no polo turístico de uma indústria naval, né? O polo naval de Novo Airão, e tem uma tradição ali na indústria de fazer barcos, né, Ana? Novo Airão tem essa característica. A Ana acho que caiu a internet, já ela volta. E o Jacareaçu, o maior deles, são 8 cabines refrigeradas, com banheiro individual, banheiro privativo. No primeiro pavimento são cabines com beliche, e no segundo pavimento com cama box, cama de casal, com seu banheiro privativo também. O total de 8. Um solário lá no convés, para tomar sol, dá para fazer churrasco, peixe assado. Cozinheiras a bordo, tudo incluído, né? As refeições servidas em buffet, então tudo muito fresco, os peixes amazônicos, pirarucu, o tambaqui, enfim, o matrinchã, todo dia saboreando, provando um peixe diferente. Também tem carne para quem quer, tem também o cardápio vegano para quem precisa, o vegetariano. Tudo é feito de modo customizado para o cliente. Tem os roteiros regulares, que a Ana, voltando, pode falar mais. Os roteiros regulares nós temos, a gente vai passar aí, de 3 a 7 noites. O de 3 noites ali, eles circulam pela região de Anavilhanas, o Parque Nacional de Anavilhanas, que está em frente ao município de Novo Airão, onde é a base da Expedição CATER. E até roteiros, tem um roteiro de 4 noites, que é o Parque Nacional do Jaú e Anavilhanas, e o roteiro de 7 noites, que é a reserva do Rio Jauaperi, Xixuaú, que é o mais extenso dos programas da CATER, que também, na minha opinião, é a cereja do bolo, é o mais bonito, porque é o mais distante, é o mais... Você leva muitos dias navegando, e cada vez mais, quanto mais longe você vai, parece que mais inóspito e mais preservado é tudo. Aqui, mostrar as cabines para vocês, as cabines refrigeradas, todas um bom espaço, são 16, cabem até 16 passageiros, e o Jacaretinga são 3 cabines privativas climatizadas, até 8 passageiros. Então, vai de acordo com aqui a beliche, o banheiro privativo. Se eu estiver passando muito rápido, vocês me falam. Jacareaçu tem uma sala de cinema, sala de refeições, a gente passa filmes, tem vivências, e a gente compartilha conhecimentos sobre a floresta, sobre a região amazônica, documentários sobre sustentabilidade, meio ambiente, porque a gente está imerso nesse contexto também de aprendizado sobre a floresta. Aqui o solário com as redes para descansar, para ver o pôr do sol, escutar a revoada dos pássaros. É um mergulho profundo. Uma coisa que eu gosto de ressaltar na Expedição CATER, que é diferente do hotel. No hotel você vai ter Wi-Fi, conexão de internet, você tem telefonia. Na Expedição CATER, depois que você começa a navegar, depois de meia hora que você começa a navegar, o sinal do celular acaba. O sinal do Wi-Fi também. Então é uma libertação. É maravilhoso, porque você fica realmente desconectado do mundo para você mergulhar de vez nessa experiência no meio da floresta. Claro, tem um telefone via satélite para emergências, a gente também tem nossos kits de primeiros socorros, a gente nunca teve nenhum problema, porque é tudo muito bem organizado. O nosso capitão, o Tito, tem uma larga experiência, é um dos sócios da CATER. O Tito é o principal capitão que sai navegando por aí nesses roteiros e essas expedições, e ele é lá da região, então tem grande conhecimento de tudo, então tem um grande diferencial. Os traslados são terrestres. Será que a Ana consegue voltar? Traslados são terrestres, Manaus, Novo Airão, CATER, né? Manaus. Conforme eu vou mostrar depois o tarifário, os passeios incluem alimentação com menu aberto de bebidas e alcoólicos, cerveja, caipirinha, vinho à noite no jantar, vinho gelado. A gente tem um gerador no barco. E eu gosto muito de falar do design do barco, né?
O design do barco, eu vou voltar aqui, Marina, ó. deixa eu Oi. só te dar um comentário. Pode A falar, Ana Fabiana. caiu, tá? Ela caiu a conexão Caiu. dela. Então, se ela voltar, eu te aviso ou peço para ela Tá entrar. bom. Mas por enquanto, Tá bom, ela não tem saiu. problema. Eu vou seguindo aqui, tá? Eu estava falando que eu gosto de falar do design do barco. É um barco que foi construído ali na Amazônia. Não é que a gente pegou um iate, um barco feito de fibra, trouxe do Caribe ou do Mediterrâneo para navegar nas águas do Rio Negro. Parece até destoar um pouco. É um barco que foi feito ali. Então, ele tem uma identidade amazônica. Você se sente muito confortável ali. É um luxo muito autêntico. A gente fala que a expedição Caterre, mas é uma expedição pela floresta? Não, é uma expedição de luxo. É um luxo muito autêntico, um luxo real. E um luxo que você vivencia também não só a natureza, mas as comunidades do Rio Negro, né? A expedição Caterre tem esse DNA de abraçar as comunidades, contribuir financeiramente também, e não só financeiramente, como socialmente, né? Como contribuir de maneira presente, tá lá ajudando, buscando saber quais são as demandas, as necessidades dessas pessoas que são os ribeirinhos do Rio Negro. E é muito interessante você descer nas comunidades, por exemplo, o roteiro do Jaú, você desce numa comunidade chamada Cachoeira e as crianças estão tendo aula, elas convidam você, o visitante, para visitar a escolinha, para subir, para ver o que eles estão comendo de merenda. Muitos moradores, muitos ribeirinhos convidam você para tomar um cafezinho dentro da casa deles. O outro mostra como é que faz a farinha de mandioca. E assim é a experiência, e é uma experiência de troca muito rica com esses nossos irmãos brasileiros, né, que moram tão isolados no meio da floresta. Ana, que bom que você voltou. Estava falando aqui do que inclui nos pacotes. Depois a gente passa pelos tarifários, porque lá tem tudo detalhadinho. Eu vou passar a palavra para você agora, para você falar brevemente dos nossos roteiros da Expedição Caterre. Certo. Tá mudando. Tá ok. Então, gente, nós trabalhamos hoje em dia com 6 roteiros regulares, começando pelo roteiro 4 dias e 3 noites. Nós costumamos dizer que esse roteiro ele é um roteiro mais turístico, onde o cliente tem a oportunidade de conhecer os pontos turísticos mais conhecidos aqui da nossa região. Entre eles, o Encontro das Águas, a visita a uma tribo indígena, tem o mergulho com botos no Rio Negro, tem pescaria, tem visita ao Lago do Pirarucu. Então, esse roteiro oferece ao cliente essa troca, né, de conhecer os pontos turísticos aqui da nossa região, e eu costumo dizer que é uma ótima opção também para famílias que vêm com crianças, porque as crianças aproveitam bastante, têm a oportunidade de interagir. E esse roteiro, ele começa em Manaus, o embarque dele é feito diretamente em Manaus, lá no pier do Hotel Tropical. A nossa equipe, né, a nossa tripulação fica esperando o cliente que se desloca por conta própria até o pier, e o embarque é feito às 9 horas da manhã. E o roteiro, ele vai iniciando de Manaus, fazendo todas essas atividades, né, que vocês podem também conhecer os descritivos no nosso link que nós disponibilizamos para vocês. E eles fazem toda essa navegação, fazendo dia após dia várias atividades que eu citei, entre outras, até chegar em Novairão, que é onde fica o Mirante do Gavião. E o desembarque é feito diretamente no pier do hotel. Então, esse é um roteiro para quem dispõe de poucos dias, porém quer aproveitar bastante o que a nossa região oferece de atrações turísticas, né? Então, esse é o roteiro Anavilhanas de 4 dias e 3 noites. Temos também o roteiro Jauaperi Xixuaú, de 8 dias e 7 noites. Nós costumamos dizer que esse é um dos nossos roteiros mais completos, por ser um roteiro mais longo. O cliente tem a oportunidade de conhecer o arquipélago de Anavilhanas, o Parque Nacional do Jaú, até chegar no Xixuaú. Então, dentro dessa navegação,
o cliente vai ter a oportunidade de conhecer esses 3 locais, fazendo algumas atividades no arquipélago de Anavilhanas. Eles vão conhecer o Parque Nacional do Jaú, fazer trilha pela floresta, conhecer a Casa de Farinha, ter a troca, né, a interação com os povos ribeirinhos que moram nessa região, até chegar no Xixuaú. Lá no Xixuaú é um local um pouco mais distante, né, do Parque Nacional do Jaú. O cliente ele tem a oportunidade de conhecer também ribeirinhos que moram, crianças, conhecer a escola, como vivem essas pessoas. E é uma troca, como a Marina falou, de bastante valor. É uma viagem assim super inesquecível, né? E aí você vai ter todos esses dias fazendo a navegação em um dos nossos barcos, com tudo incluso. E esse é o roteiro do Xixuaú, que é o roteiro mais longo que nós temos. Alguém tem alguma pergunta em relação a esses 2 roteiros que a gente falou? Oi, eu não vou falar dos roteiros em si, mas tiveram algumas perguntas aqui pertinentes no chat. Eu vou pedir até para o pessoal fazer pelo Q&A, que facilita para a gente ir, mas é a questão do mosquito que eu acho importante colocar, se tem ou não mosquito, tá? Que eu acho que isso é uma coisa interessante, talvez vocês falarem. E perguntaram se as pernoites são todas no barco ou se inclui alguma pernoite no hotel ao final da excursão, e se não inclui, se pode ser colocada como um adicional. Gente, boa tarde. Eu estou ajudando aqui a responder as perguntas do chat, tá? Então, se vocês quiserem ir falando, a não ser que tenha alguma super específica aí que a Ana possa ajudar, mas eu já estou respondendo aqui direto no chat, para, enfim, para ficar melhor a dinâmica, tá bom? Certo. Ana, sim, com certeza pode adicionar as noites do Mirante junto, fazer o combo. Sim, exato. A gente recomenda... Exatamente. A gente, inclusive, tem essa opção e, além disso, nós oferecemos 30% de desconto nas tarifas do Mirante, caso o cliente fique antes ou após a expedição. Então, por exemplo, se o cliente ele quer ficar antes, ele tem que fazer um roteiro que inicia em Novo Airão. Se o cliente, por exemplo, escolher o roteiro Anavilhanas, que começa lá em Manaus, nessa opção, ele só consegue ficar após a expedição. Caso seja um roteiro, por exemplo, o Parque Nacional do Jaú, que começa em Novo Airão e termina em Novo Airão, tem muitos clientes que gostam de ficar um dia antes e um dia após a expedição. Tem essa opção também. E bastante interessante frisar a questão de 30% nas tarifas do Mirante que nós oferecemos para esses clientes que fazem essa junção de Mirante e Expedição Caterre. Certo. Sobre o mosquito, eu falei dos parques nacionais, da importância da biodiversidade na região, da riqueza natural, e esqueci de falar desse grande diferencial do Rio Negro, que é não ter mosquitos. O visitante que vai navegar pelo Rio Negro, ele tem essa grande vantagem, porque as águas do Rio Negro, ela tem o pH diferenciado, diferente. Tem uma substância na água que justamente confere essa coloração negra nela, que é da decomposição de galhos, de plantas, da própria composição da água, que é um repelente natural. Ou seja, quem está navegando pelo Rio Negro não tem esse problema de ter que ficar passando repelente. Agora, se você sai fazer uma trilha pela mata e se distancia um pouco das margens, aí sim vale levar o repelente e passar. Porém, se você está na margem, tranquilo. Uma das noites, também respondendo à pergunta, todas as noites são a bordo, nos roteiros da Caterre e nas expedições, todas as noites são a bordo nas cabines do barco. Exceto uma das noites que o visitante ele é convidado a dormir na reserva do Madadá, que é um redário, é uma estrutura bem alta, é um mirante, com um redário em volta dele, com várias redes, uma do lado da outra, que você é convidado a dormir no meio da floresta. Claro que com toda a proteção, escutando os sons da floresta, os animais,
os bichos, e é uma experiência muito interessante. Os corajosos, não precisa ter tanta coragem, né, Ana, para ir, né, Luísa? Você pode contar um pouco. Você dormiu no redário, Luísa? Tá ouvindo? Oi, Má. Eu dormi no redário, sim. Eu achei incrível. Obviamente que você dorme ali numa construção suspensa, um gazebo suspenso, como é que a gente chama isso? O mirante. É o mirante. E embaixo tem o guia, que é, enfim, PhD em floresta, né? Então ele dorme embaixo, no andar de baixo, para, enfim, proteger a gente, o que nem é necessário, eu acho, porque não tem o menor perigo, mas ele fica lá mais por uma questão, né, de se alguém tiver com medo, aquelas um coisas. perigo de nenhuma onça subir. Exato. Então, essa nenhuma é a única... onça, nenhum... E é lindo, você dorme com todos os ruídos da floresta, então é uma super experiência de imersão, assim. Eu acho que é uma experiência única e que também, ao mesmo tempo, de você estar ali naquela imensidão, você se sente completamente seguro, porque tem uma pessoa que entende muito dessa dinâmica da floresta ali junto para cuidar. E, bom, é uma experiência incrível. Vamos lá, vamos seguir nos roteiros. Lembrando que... Primeiro, antes, dar boas-vindas ao Rui, né? Que acabou de entrar aqui. Oi, Rui. Bem-vindo. Essa pernoite que a gente está falando, que é feita lá no Mirante do Madadá, é uma pernoite opcional, tá bom? Caso o cliente não se sinta à vontade de dormir fora do barco, ele pode ficar nas cabines do barco. Porém, é uma experiência muito boa. Você sente, né, como é que é dormir numa rede, num local aberto, e de manhã cedo você tem a oportunidade de contemplar um lindo nascer do sol. Então, vale muito a pena. E o Mirante do Madadá, ele conta com banheiro e lavabo, tá bom? Ana, tem mais uma pergunta, eu acho que é importante, duas, na verdade, com relação à expedição. Vocês vão falar mais, mas uma que, na verdade, eu lembro quando o Rui, eu encontrei ele num avião voltando da Pure, e ele me relembrou isso quando eu entrei em contato para iniciar esse agendamento. A diferença de barcos pequenos, de vocês poderem atracar nas praias, que eu vi ali a imagem, ou também até entrar nas águas do rio, que com barcos grandes não é possível. Me conta um pouco dessa experiência, como é que funciona, se vocês puderem falar um pouco disso. Claro. O senhor quer falar, seu Rui? Não. Ok. Então, Fabiano, nós aqui da Amazônia temos as épocas do rio, né? Temos o período de cheia, o período de seca, e acontece exatamente isso que você falou. Em período de seca, muito provavelmente acontece, quase sempre, de um barco não conseguir alcançar alguns lugares, né? Por conta da água que está baixa, às vezes a gente prefere não seguir a navegação para não ter o risco de deixar o barco encalhado. Então, a gente para sempre num lugar seguro e os passeios são feitos de lancha. Toda a expedição é acompanhada de lancha. Os barcos nunca saem do ponto de saída sem as lanchas. Então, sempre amparados por lancha. O barco fica em um local seguro e todos os passeios são feitos de lanchinha. Ao finalizar as atividades, a gente retorna para o barco e segue a navegação por locais onde a gente consegue passar sem problema algum. O Jacaretinga, por ser um barco menor, a gente consegue até seguir um pouco mais adiante do que o Jacareaçu, que já é um barco menor ou maior. Mas, na maioria das vezes, acontece dessa forma. As atividades são feitas de lanchinha, são finalizadas de lanchinha, e, ao final, todos os clientes retornam para o barco, e aí, para seguir a navegação, rumo a outra direção, onde serão feitos outros passeios.
Certo. E a última pergunta aqui que fizeram agora referente a isso, se tem uma época do ano melhor que outra para fazer a expedição, o que vocês sugerem? Então, tanto na cheia quanto na seca são ótimas opções, porque o cliente ele vai ter atrações totalmente diferentes, vai ter uma paisagem diferente. Na cheia, a gente valoriza bastante a questão das trilhas aquáticas que são feitas entre os igapós. Os igapós, para quem não sabe, são as árvores que ficam submersas pela água no período da cheia. E essas atividades de canoagem, de trilha aquática, só é possível fazer no período da cheia, né? A paisagem é totalmente diferente da seca. Já no período da seca, a gente tem bastante praia, que é uma paisagem linda também. No período da cheia, a gente costuma também ver bastante pássaros. Tanto na cheia quanto na seca, a gente consegue ver bastante espécies de pássaros, animais. Porém, a diferença desses dois períodos está somente na questão de níveis da água. Mas as duas opções de cheia e seca são ótimas atrações para o cliente. Obrigado, então, Ana. Agora acho que pode continuar, acabaram as perguntas mais práticas. Aqui eu dei um print no site da KTR, que também tem o detalhamento dos roteiros. Anavilhanas, Apuaú, Parque do Jaú, Anavilhanas Jaú, Jauaperi Chuaú e Apujaú. Todos eles aí detalhados, dia a dia. Vocês podem acessar também, a gente também vai enviar. E aqui os tarifários. Ana, você quer percorrer? E deixar Sim. claro, né, Ana, que você mandou tudo isso, a gente já está com tudo isso aqui, todo mundo vai receber tanto valores Isso. quanto cada um dos roteiros em PDF, já está tudo separado, ainda hoje todos recebem. Exatamente. Esse material que nós disponibilizamos para vocês contém todos os descritivos dos pacotes, dos roteiros Anavilhanas, Apuaú, Jaú, enfim. E como vocês podem observar aqui na nossa tela, nós temos preços diferenciados. Por quê? Porque nos barcos nós temos cabines diferenciadas. No Jacaretinga, nós temos 3 cabines, sendo elas 2 cabines com cama casal e uma cabine com 4 camas de solteiro, que são 2 beliches. Então, vamos pegar o Parque Nacional de Anavilhanas como exemplo. Nós temos valor de single, de double e também temos aqui de triplo e quádruplo. Todos esses valores, eles são valores por pessoa, são valores balcão e são comissionados em 20%. Então, por exemplo, se forem um casal interessados no roteiro de Anavilhanas, o valor vai ser 6.060 por pessoa, tá? E no Jacareaçu, nós temos 4 cabines com cama casal e 4 cabines com 2 camas de solteiro. As tarifas de triplo e quádruplo já não se aplicam para o Jacareaçu. Então, nós temos aqui o Parque Nacional do Jaú como exemplo. Na cabine para casal, o valor por pessoa é 6.905. Importante lembrá-los e informá-los de que a Expedição KTR não trabalha apenas com roteiros regulares. A gente oferece também as saídas privativas. Na opção das saídas regulares, o valor ele é por pessoa e essa saída regular ela é aberta para várias pessoas de vários lugares diferentes. E essas saídas elas estão fixadas no nosso calendário anual. Todo ano nós elaboramos um calendário e aí tem várias datas de saídas. Sempre que tiver uma consulta de disponibilidade, vocês checam no nosso calendário e entram em contato com o setor de reservas para checar a disponibilidade. Porque além dessa saída regular, nós oferecemos também as saídas privativas.
Eu não sei se a Marina falou um pouquinho sobre as saídas privativas, porque eu tinha tido um problema com a internet, mas só falando rapidamente, as saídas privativas, elas são cobradas através da diária do barco. O barco é fretado. Então, por exemplo, se tiver uma família de 10 pessoas, de 8 pessoas querendo uma saída exclusiva para o grupo delas, a gente oferece também. E nessa opção de saída privativa, o cliente que escolhe a data que ele quer, e se nós tivermos disponibilidade em tal data, nós confirmamos a saída para esse cliente. Então, nós temos aqui embaixo as tarifas de fretamento, temos do Jacareaçu até 16 pessoas, o valor é 8.000, até 4 pessoas o valor é 8.440 por dia, até 8 pessoas 10.890 por dia, até 12 13.310 e até 16 15.750. Da mesma forma, o Jacaretinga, porém o Jacaretinga tem capacidade somente para acomodar até 8 pessoas. Então é isso. Temos as saídas regulares e as saídas privativas. Falando em relação a tarifas diferenciadas nas tarifas regulares, importante ressaltar que crianças de 3 a 6 anos ganham 50% de desconto nessa tarifa e crianças de 7 a 9 anos ganham 25% de desconto. Então, essas são as nossas tarifas. Vocês podem observar no tarifário também a questão da alta temporada e final de ano, que são adicionais em alta temporada de 20% e final de ano 40% em todas as tarifas. Alguém tem alguma dúvida em relação ao tarifário? Chegou uma pergunta com relação aos barcos. Um é melhor que o outro, um é mais espaçoso. Sim, o Jacareaçu tem um solário maior, claro, porque ele é um barco maior, mas o Jacaretinga também tem o seu solário. É uma questão de proporção de tamanho mesmo. Não que um seja mais confortável que o outro. Os dois barcos acomodam o número respectivo. Exatamente. As duas embarcações, elas têm um estilo regional. Vocês podem comparar nas fotos e nos vídeos que são barcos bem parecidos, porém com tamanhos diferentes, né? O Jacareaçu, ele tem 3 andares, tem um solário, tem a parte de baixo onde fica a cozinha e as cabines com 2 camas de solteiro. No segundo andar nós temos uma área com sofá, com jogos e as cabines com cama casal e em cima tem a área de lazer. E o Jacaretinga é um barco menor, né? Até porque ele tem capacidade para acomodar 8 pessoas, porém as duas embarcações elas seguem o mesmo padrão e estilo regional. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Podemos começar o Mirante. Pode falar, Fabiana. Não, eu acredito que não, que ficou bem respondido essa questão de ser as duas embarcações muito similares em termos de tanto de aproveitamento quanto de qualidade do serviço, né? Isso. Só para deixar assim uma informação para vocês também, uma saída regular, ela é confirmada com no mínimo 2 pessoas, com pelo menos 90 dias de antecedência antes da data da viagem. É importante vocês saberem que nós confirmamos sempre no Jacaretinga, no barco menor, né? Com 2 pessoas vai ser sempre no Jacaretinga. Conforme o número de pessoas for aumentando, né, e esse número passar de 8 pessoas ou a procura por cabines com cama casal for maior, a gente automaticamente passa essa saída para o Jacareaçu e informa, né, quem compra a reserva que essa saída foi alterada para o Jacareaçu. Tá bom? Então, a princípio, sempre abrimos no Tinga com essa quantidade mínima de pessoas. Alguma outra pergunta sobre a expedição KTR? Perguntaram aqui, gente, se tem tarifa agente aqui no Q&A. Acho que a Ana vai conseguir responder melhor do que eu.
Então, as nossas tarifas, elas são tarifas de balcão comissionadas em 20%, tanto para agentes quanto para operadores. Essa pergunta, ela se refere a isso ou em relação ao agente fazer a viagem? Se tem algum tipo de desconto, é isso? É o agente de viagem vivenciar essa experiência. E seria isso? Foi a Cristina que perguntou aqui. Ela só escreveu oferecem tarifa agente. Então, a gente oferece 30% de desconto no valor para agentes e operadores que querem fazer a viagem conosco. 30% de desconto é a tarifa. É o desconto oferecido. Tá bom? Considerando a atualidade, 30 tá um belo desconto, né, gente? Isso. E aí tem mais o desconto também nas tarifas do Mirante, de 30%. Claro, para vivenciar um também tem que experimentar o outro, já que já está lá, né? Os dois produtos de uma vez. Vamos aproveitar então, já vamos seguir com o vídeo aqui do Mirante do Gavião Lodge, aberto em 2014. Opa, perdão. Uma foto noturna do hotel, né? As áreas sociais e as acomodações todas ligadas por essas passarelas. Falar do Mirante do Gavião é falar de sustentabilidade, de arquitetura sustentável, de um empreendimento ecológico, né? As passarelas são suspensas, elas não tocam o solo de maneira a preservar esse solo. Aqui. Ana, você quer apresentar as acomodações? Certo. Então, nós temos atualmente no Mirante 12 acomodações no total. Nós temos 6 suítes comforts. A suíte comfort é uma suíte super espaçosa, tem capacidade para acomodar até 3 pessoas. Ela tem cama king size e tem uma varanda super espaçosa com redário. Essa foto que vocês estão vendo é a nossa categoria luxo, que está bem embaixo as especificações dessa suíte. Essa suíte é a nossa maior categoria em relação ao espaço interno. Ela tem capacidade para acomodar até 4 pessoas. Tem uma varanda super espaçosa com redário, como vocês podem observar, e ela tem um diferencial que é o ofurô. Essa categoria é a nossa suíte luxo. Então, nós podemos fazer com ela a configuração de 4 camas de solteiro, ou uma cama casal e 2 de solteiro, ou 2 camas de casal.
ela é super indicada para famílias com filhos, né? Geralmente a gente consegue acomodar, dependendo da idade das crianças, até 5 pessoas nessa categoria. Todas elas possuem o mesmo, como é que eu posso dizer, o mesmo padrão de luxo e conforto, porém com essas diferenças de tamanho mesmo, espaço interno e a quantidade de pessoas que cada suíte dessa acomoda, tá bom? Então, nós temos a suíte Comfort e a luxo. E por terceira categoria, nós temos a categoria família. Essa é a parte interna da categoria Comfort, tá? Vocês podem observar que é uma suíte bem espaçosa. Isso, essa é a suíte Comfort. Agora nós vamos falar da categoria família, que é a nossa menor suíte em relação ao espaço interno. Essas duas suítes, elas são conhecidas como Casa na Árvore. Elas têm capacidade para acomodar até 3 pessoas cada uma. Elas são suítes que estão no mesmo local, porém são duas suítes diferentes em relação a espaço, né? Por exemplo, se um cliente comprar a suíte de cima, o outro cliente, sem problema algum, pode comprar essa suíte de baixo. Nós vemos aqui também que essa suíte, ela não tem varanda como as demais, porém ela tem esse mirante exclusivo aqui em cima dela, que dá uma vista incrível para toda a área do hotel, para o arquipélago de Anavilhanas, para o Rio Negro, e é uma ótima opção também para casais com filhos, né, que gostam de ter essa experiência de poder dormir numa casa da árvore. E são essas 3 categorias, tá? Nós temos outras suítes Comfort e luxo que seguem o mesmo padrão, porém elas têm um estilo diferente. Eu posso estar disponibilizando foto para vocês por e-mail. E inauguramos agora, no final de 2019, mais 2 suítes, uma Comfort e uma luxo. Também estamos providenciando fotos dessas 2 opções e também estarei disponibilizando para vocês por e-mail. Tá? É importante ressaltar que essas suítes elas seguem o mesmo padrão, tá? De conforto, luxo, os itens. Apenas tem essa pequena diferença em relação aos estilos de cada uma e a quantidade que cada uma acomoda. A gente pode adicionar também na apresentação mais fotos. Aqui as áreas comuns do hotel, né? O restaurante, o Camu Camu, que fica à beira da piscina, fica ali ao lado da piscina, essa estrutura de madeira belíssima, que é super impactante. Lembrando que a madeira do Mirante do Gavião é uma madeira de lei, toda madeira de lei, e essas construções, elas lembram o formato de barcos invertidos. Então, são muito bonitas também para fotografar. E o restaurante Camu Camu, ele tem a assinatura da chefe Débora Chornick, que é a chefe que comanda o restaurante Caxiri Manaus, o Caxiri de Manaus, restaurante super conhecido ao lado do Teatro Amazonas. Você tem ali vista para o teatro do restaurante, então as janelas bem grandes, as pessoas vão comer e podem observar ali o teatro bem ao lado. E ela tem o cardápio, o restaurante tem o cardápio à la carte, ou seja, as refeições estão incluídas no tarifário, nos pacotes, né? Se você opta pelo pacote, também tem diária só com café da manhã. A gente vai mostrar o tarifário daqui a pouquinho. Então, o restaurante tem a assinatura, o cardápio que foi elaborado pela Débora. Então, o cardápio não só com as iguarias amazônicas, os peixes, as frutas, os sucos, enfim, tudo aquilo, como também tem pratos da culinária internacional. Se você quiser comer um estrogonofe, um hambúrguer, um filé, tem tudo ali para atender muito bem todos os gostos de viajantes que vêm do mundo todo, né? Aqui, mostrar alguns pratos. Ó, esse é o tambaqui. Tambaqui não, desculpa, esse é o tucunaré. Aqui, os pacotes que são all inclusive, incluem os traslados terrestres, Manaus, Hotel Manaus, os passeios
descritos nos pacotes. A gente gosta de lembrar que os passeios, que são os passeios? Ana, você também pode me reforçar aqui. Os passeios são as incursões na floresta, passeios de voadeira, de barco, passeios de bate e volta, ou seja, observação de animais, observar os botos, os pássaros, os macacos. E tem o passeio mais distante que você faz no pacote do Mirante do Gavião é para a reserva do Madadá. É uma trilha que você faz e essa trilha é a mais distante e é o primeiro passeio da expedição KTR. Ou seja, o passeio mais longe do hotel é o passeio mais próximo que a KTR faz, para você ver essa diferença. Ana, você quer me complementar também nos passeios? As visitas às comunidades? O que mais? Isso, exatamente. Trilhas pela floresta, visita a comunidades ribeirinhas, pescaria de piranhas, que é uma atração assim super legal. Tem a visita do todos esses passeios estão incluídos nos nossos pacotes, né, de acordo com a quantidade de dias que o cliente escolher. Marina e Ana, eu vi ali na apresentação no filme o pessoal com stand-up paddle. Isso é feito saindo aí do pier do hotel? É possível, então, pessoal, tanto fazer o stand-up paddle daí, talvez caiaque, que seja mais simples, vamos dizer, eu que sou descoordenado, e talvez banho de rio também é possível nessa região. Explique, então, um pouco disso aí para mim. Sim, Fabiano, os caiaques e os stand-ups, eles ficam disponíveis para os clientes fazerem uso durante a estadia. Então, você pode observar aqui na frente do restaurante que tem o pier, e aí muitos clientes gostam muito de utilizar esses itens para diversão, para tomar banho de rio, e eles podem se sentir à vontade de praticar essas atividades. Não tem assim perigo nenhum. A gente fica bem na frente do hotel, tanto no período de seca quanto de cheia. Eles gostam bastante de utilizar. Tá. Nas embarcações da KTR também, elas contam com a prancha de stand-up paddle também. Isso. Tá. Uma pergunta que eu reparei ali, que vocês têm alguns amenities ali nos banheiros e vocês são todos locais. Esse tipo de sabonete que vocês têm de amenities é de alguma empresa local ali também ou é feito com produtos da Amazônia? Bom, os amenities são da Natura. A gente optou por incluir. Porém, a gente gosta de falar da questão do design interior, né? De você usar materiais naturais da região para o acabamento dos quartos, das áreas comuns do hotel. Então, você tem muita coisa em texume, você tem o mobiliário feito ali pelos artesãos, pelos marceneiros da Fundação Almerinda Malaquias. Então, tem muita coisa local, madeira local, claro, madeira de lei. Então, a decoração dos quartos é feita com essas peças, com esse artesanato local, justamente para valorizar o que tem ali de bonito. Na opção dos barcos, a gente oferece também os sabonetes da Fundação Almerinda Malaquias, que logo depois a Marina vai estar explicando para vocês um pouquinho mais sobre o trabalho da fundação, que é local, dentro da cidade de Novo Airão. Essa é uma foto do período de cheia aí do rio, ou seja, o pier vai acompanhando, né, o nível das águas, o nível da cheia, da vazante, e é muito seguro nadar no Rio Negro, você pode nadar e é uma temperatura agradável e muito limpo e tudo muito... É um banho de rio maravilhoso. Aqui o tarifário do Mirante do Gavião, é muito mais vantajoso você optar pelo pacote, porque você já tem o transfer incluído, você tem as refeições à la carte incluídos, os passeios, então vale muito mais a pena. Você tem a opção também só de diária comum, mas como é um município que é focado no turismo, então você é muito mais vantagem você ter ali já tudo agregado na experiência do hotel.
Exatamente. Como vocês podem observar no nosso tarifário, nós temos os valores de pacote completo e vamos ter também valores de diária simples, que inclui só o café da manhã. No pacote, a gente inclui todas as refeições, café, almoço, jantar, os passeios turísticos e o transfer vindo de Manaus até o hotel. Uma informação super importante, a questão do transfer, é que o nosso horário ele é super flexível. Então, o transfer ele fica disponível para o cliente das 9 da manhã até as 16 horas da tarde. O cliente ele vai ter um carro exclusivo para ele, não vai precisar esperar outra pessoa chegar, um cliente diferente chegar para virem juntos, não. No momento que ele chegar no aeroporto, dentro desse horário de 9 às 16 horas, o nosso motorista vai estar lá esperando pelo cliente. Caso ele já esteja em Manaus, a gente personaliza também o horário, porém nós temos um horário padrão para buscá-lo no hotel que ele estiver ou no local que ele estiver às 10 horas da manhã, tá bom? Voltando a falar sobre os nossos pacotes, vocês podem ver que eles variam de 2 até 7 dias. Temos pacotes curtos, temos pacotes mais longos para quem disponibiliza uma quantidade de dias maior e quer ter uma experiência, né, um pouco maior dentro do hotel. E temos valores de baixa temporada, temos valores de alta temporada e também valores de final de ano. Assim como o tarifário da Caterre, o tarifário do Mirante, ele tem tarifas balcão, que são comissionadas em 20%, e todos esses valores que vocês podem observar são por pessoa. Então, na categoria Comfort e Família, nós vamos ter tarifas para até 3 pessoas, que é a capacidade que cada suíte acomoda. E na categoria Luxo, vocês podem observar também que os valores vão de single até quádruplo, né? De 1 até 4 pessoas. A política de idade das crianças em relação ao desconto é o mesmo aplicado no barco. De 3 a 6 anos, a criança paga somente 50% da tarifa. E de 7 a 9 anos, o cliente ganha 25% de desconto, né? A criança ganha 25% de desconto. Aqui vocês podem ver a nossa política de cancelamento, que vocês podem ler após a apresentação com um pouco mais de detalhes, né? E falando também em relação às reservas conjuntas de Mirante e Caterre, geralmente os clientes perguntam se é melhor eles pegarem pacote após a expedição ou ficarem apenas com a diária simples, né? Uma vez que eles já fizeram a navegação. Geralmente, os clientes eles optam, quando eles disponibilizam apenas de um dia, eles ficam com a diária simples, a gente também aplica o desconto de 30%. E aí ele vai ter esse dia para descansar, para curtir as áreas de lazer do hotel. Porém, as refeições nessa opção de diária simples, elas são fora a parte. Então, o cliente ele vai ter 30% de desconto na reserva, porém, as refeições ele vai efetuar, o que foi consumido vai efetuar o pagamento no check-out. Tá bom? Alguma dúvida em relação ao tarifário do hotel? Acho que não tivemos nenhuma aqui não, Ana. Pode seguir a apresentação. Tá ok. Certo. Apresentados os produtos, qualquer outra dúvida que vocês tiverem, pode mandar mensagem, e-mails, a Ana vai compartilhar. E faltaram fotos das novas suítes, que a gente está, enfim, separando as melhores para agregar aqui na apresentação, porque teve essa expansão do hotel no último ano, né, Rui? Rui tá vendo aí, foi uma expansão muito, muito importante para o hotel, muito interessante. E a gente vai finalizar aqui, porque falar de Amazônia e não falar de comunidade, não tem como. Você está inserido numa comunidade e todo mundo acaba participando, tendo um pouco de protagonismo no turismo, né? Desenvolvimento do turismo na região. E o turismo também super importante, é vital, é fundamental
para o desenvolvimento daquela comunidade ali, das pessoas que estão por ali. Então, por exemplo, a KTR, 90%, me corrijam se eu estou errada, 90% dos funcionários são de lá, do município, ou seja, foram treinados e foram aprendendo ali no hotel e trabalham super bem, com um sorriso no rosto para receber o visitante, conhecem muito bem a região, então sabem ajudar, sabem explicar e são pessoas muito bacanas, muito acolhedoras. E no município, ao lado, junto com o hotel e a Expedição KTR, tem a Fundação Almerinda Malaquias, que é uma organização que foi abraçada por essas empresas de turismo. E ali você tem, deixa eu aqui passando as fotos, você tem 2 núcleos de desenvolvimento, você tem ali o núcleo de educação, que a fundação recebe 150 crianças do município onde elas têm educação ambiental, onde elas vão até ali e podem ter noções de meio ambiente tão importante nessa região, né, que é cercada de parques nacionais. E esse é um dos núcleos, o núcleo de educação, e elas vão no contraturno da educação municipal, ou seja, elas vão para a escola e daí no período da tarde ou da manhã elas vão para a fundação para ter essas atividades educacionais também. E você também tem o polo de geração de renda e formação profissional por meio do artesanato em marchetaria, da marcenaria, né? Que eles utilizam restos de madeira que até então seriam descartadas para poder fazer essas peças, e peças de utilitários, de decoração, mobiliário também, que são peças lindíssimas. Eles têm uma loja lá dentro da fundação, é um terreno enorme no meio do município, no meio da cidade. Aqui as crianças brincando. Aqui a aula de sabonete, não é as meninas fazendo sabonetes artesanais, as crianças vendo. Aqui os meninos do artesanato, da marchetaria. E é um trabalho muito bonito que começou faz muitos anos e eles seguem desenvolvendo, seguem produzindo. Então, aqui já tem reconhecimento do trabalho deles. Agora, com essa crise que veio da Covid, o turismo parou lá na região e agora eles contam com uma loja virtual, onde a gente pode compartilhar o link aí para vocês verem, onde eles expõem os produtos para continuar, né, tendo a possibilidade de trabalhar, de vender o trabalho deles, que é em marchetaria. Então tem os bichinhos, tem fruteiras e farinheiras e pratos decorativos e os bichos da fauna amazônica, que são lindinhos para decorar, as crianças também adoram. Eu não coloquei o vídeo, mas a gente depois compartilha o link. Aqui as madeiras, essa é a cor natural das madeiras. Aqui a loja. E é isso. Se vocês puderem, se tiverem interesse em dar uma olhada nos produtos, a gente vai compartilhar o link para ajudar também lá os artesãos e essas famílias. São 40 famílias que trabalham lá com a marchetaria. Voltei aqui. Marina, você mandou o link dessa campanha online, já está aqui, a gente já está também divulgando um material para encaminhar para todos os agentes, tá? Porque quando você comentou que a dificuldade que eles estão passando lá com isso, a gente vai com certeza estar trabalhando. E deixa eu fazer uma pergunta, se eu posso quebrar o protocolo de uma apresentação ou não? Claro. Eu vi aqui a Mônica, que fez vários comentários, Pode. ela deve ter viajado para lá. Mônica, você poderia falar um pouquinho para a gente, se eu liberar o microfone, de como foi a sua experiência, ou não? Manda aqui no chat se sim ou se não. Sim, então eu vou te liberar, tá, Mônica? Ó, liberando seu som agora. Se você puder fazer um comentário para a gente. Aí, Mônica, tá com você agora. Você precisa só ativar aí.
Alô, Mônica, você está conseguindo falar? Não tá, pelo visto. Tá liberada. Agora tá? Agora tá. Tô? Vai lá, Mônica. Oi, Rui, tudo bom? Oi, pessoal. Bem-vinda, Mônica. Oi, Mônica. Eu brinquei que eu perguntei da aranha, é porque lá no Redário tinha uma aranha de estimação. E a gente, quando queria ir na toalete, tinha que descer, e ele falava assim, não se assustem com a aranha, era uma aranha bem grande. É por isso que eu perguntei se ela ainda vivia por lá. Mas olha, foi uma experiência assim incrível. No primeiro momento, eu falava, nossa, nós estamos no meio desse rio imenso, sozinhos aqui, se esse barco para, o que a gente vai fazer? Mas aí você começa a imergir naquilo e entrar e começar a viver a experiência, porque não tinha Wi-Fi, não tinha telefone, então você desliga do mundo. Você começa a entrar ali e começa a fazer parte da natureza, é uma coisa incrível. Eu falava, como é que eu vou mergulhar, pular no rio que tem piranha, tem crocodilo? Eu falava, meu Deus. Aí eu via os filhos do Rui estavam lá junto, aquelas criancinhas tudo pequenininha pulando. Eu falei, não, eu também tenho que pular. Aí pronto, passou o medo. Mas assim, cada dia era uma parada diferente, uma experiência com aquelas crianças ribeirinho. Nossa, eu tenho assim umas lembranças maravilhosas, umas vistas lindas. Ô, Vale Mônica, muito a pena. se compara com alguma outra coisa que você viu no Brasil ou não? Acho que não. Bem única. É uma experiência única porque você faz. Eu já tive algumas experiências assim nos ribeirinhos na Ásia, mas sei lá, ali foi uma coisa incrível porque a gente compartilhou com eles. Nós levamos materiais para a escola das crianças, que acho que ainda não sei se ainda tem a escola lá do Suíço, que é a escola, né? Que eu acho que o Rui tinha montado com eles lá, não foi, Rui? E a gente levou material escolar, a gente via o material das crianças, a gente sentou com as crianças, vivenciando as experiências deles. Mônica, você fez o roteiro do Jauaperi Xixuaú para a Escola Viva Amazônia? Sim, foi. Nós soltamos tartarugas, as filhotinhos de tartarugas no rio, uma coisa assim linda, porque eles preservam ali as tartarugas, né? Isso. Então, é uma experiência maravilhosa, vale muito a pena. Obrigado aí pelo depoimento, viu, Mônica? Agradeço bastante. Desculpa te pegar de calça curta aí, mas Não, imagina. que isso aí não foi premeditado, não. Eu vi que você devia ter participado pelos comentários, aí eu tomei a liberdade. E olha, eu lembro assim da comida que era uma delícia, o peixe. O pescador que vinha ali do rio, ele pedia o peixe, o cara entregava o peixe ali para o cozinheiro e ele fazia aquele peixe que ele tirou do rio naquele momento e ele ia lá, preparava o almoço, o jantar. A gente passava em lugares assim, as praias do rio, que era uma delícia, umas coisas assim muito interessantes. O ermitão que fazia mandioca também, que morava sozinho ali, ele fabricava mandioca, uma coisa incrível. Cada momento é uma coisa diferente lá, vale muito a pena. Mônica, obrigado aí pelo depoimento. Eu vou voltar a palavra agora para as meninas aí encerrarem o treinamento, mas muito obrigado, viu, Mônica? Agradeço bastante. Um beijo a todos. Até mais. Tchau, tchau. Desculpa, gente, terminar o protocolo assim, mas vale a pena, depoimento. E a vivência da Amazônia é isso mesmo. A gente tem mesmo que convidar os agentes de viagem para ir até lá, Manaus, voar até Manaus, pegar o transfer até Nova Airão e partir com Jacareaçu, Jacaretinga, Rio Negro acima, para poder viver essa experiência linda de imersão na floresta mesmo. Eu acho que só vivendo, só experimentando o produto que você realmente consegue sentir a riqueza que é fazer esse turismo lá no Rio Negro, naquela região da Amazônia. Tá. Então, é super importante ir conhecer e valorizar também o produto que a gente tem aqui dentro, né? A nossa Amazônia, e cada vez mais preservar e entender que tudo isso só, enfim, uma operação de turismo assim, sustentável, né? Que tem a comunidade ativamente ali
ativa, junto, participando, faz sentido nessa realidade, né, que a gente tá vivendo agora e que vai viver, enfim. E eu vou fazer uma pergunta, se vocês têm ideia, tá, de pessoas, eu estou falando aqui eixo mais aqui próximo a São Paulo, sul, sudeste do Brasil, né, que eu acredito que são as maiorias. A pessoa que vai para Amazonas, ela vai uma vez só? Vocês têm essa estatística? Existe algum estudo disso ou não? Porque eu acho que é uma viagem, vamos dizer, aquela viagem, o Felipe lá da Massari Viagem deu um treinamento de mergulho e ele falou, é aquela once in a lifetime, é a viagem que você vai uma vez na vida só. Então compensa muitas vezes fazer bem feito, né? Em vez de ficar uma noite talvez só no hotel, aproveita que você vai ter outros tipos de expedições, fica 2 ou 3 no hotel e faz também o barco, porque você dificilmente vai voltar para fazer essa experiência de novo, né? Eu não sei se eu estou falando besteira, se vocês têm um estudo disso, mas eu acredito que deva ser algo assim, né? Para já fazer bem feito. O que vocês dizem? Então, eu que trabalho no setor de reservas, eu posso contar um pouco assim, na minha experiência em relação a isso. Eu já tive clientes que vieram para o hotel, não tiveram a oportunidade de fazer uma expedição e voltaram para fazer uma expedição, né? Já que são duas experiências bem diferentes. Assim como já tive clientes que fecharam um longo pacote no hotel e também fizeram uma expedição de 5 ou 4 dias. Na maioria dos casos, geralmente, essa última opção é a que a gente costuma ver mais. É a questão de juntar hotel e expedição para ter essa experiência única, né? E aí, como você falou, geralmente é muito difícil mesmo o cliente fazer uma viagem tão longa assim 2 vezes, mas eu, na minha experiência, né, de consultora de vendas do hotel, já tive clientes que foram e voltaram para fazer expedição ou para fazer só o hotel. Certo. Alguém mais quer completar alguma coisa? Fabiana, uma realidade agora, sabe, que uma tendência que vem acontecendo e que acho que agora, pós-pandemia, cada vez mais, é você valorizar essas experiências genuínas, autênticas e de contato profundo com a natureza, né? E as que também valorizam a comunidade local. Então, acredito que são poucos lugares no mundo que você vai e realmente consegue se desplugar, desconectar, para ficar imerso ali com a natureza. Então, você vai querer voltar, é meio que viciante. Eu estou tão cansado, trabalhando, esgotado aqui na cidade, que eu estou buscando uma experiência de desconexão mesmo, para você estar ali pleno, né? 100% conectado com você mesma, com a natureza, enfim. Eu acho que isso é uma busca das pessoas hoje, do viajante. Fala, Rui. Então, a KTR e o Mirante, eles foram montados justamente assim para as pessoas irem uma vez só na vida mesmo, é bem once in a life. Mas o que a gente percebe é que, né, existe ali uma série de passeios diferentes que dariam para fazer com que as pessoas retornem. Então, o que a gente vem criando são alguns roteiros, não só roteiros, mas algumas entidades diferentes, né, para a divisão dos grupos de interesse. Então, por exemplo, agora a gente abriu em janeiro, né, as aldeias do Alto Rio Negro, que são aldeias indígenas. Então, seriam expedições mais etno, entendeu? E menos natureza. Então, tem essa coisa das pessoas retornarem. Tem muito cliente que retorna, justamente porque a gente oferece essas atividades que são mais extremo. Então, a pessoa começa pela atividade padrão nossa, que é ir para o Parque do Jaú ou para ir para Navilhanas, mas depois ela acaba interagindo com quem ela acaba enxergando na região e acaba retornando. Ela tem a opção de poder ir para o Aracá, tem a opção de poder ir para o Alto Negro, tem a opção de ir para a escolinha onde a Mônica foi, no Jauaperi. Então, a gente oferece algumas saídas para as pessoas poderem ter uma experiência cada vez mais profunda do que acontece na região. E, essencialmente, a KTR foi criada para que as pessoas possam retornar lá, ou possam ter lá uma experiência de vida real sobre o que acontece na Amazônia. Perfeito. Deixa eu estar respondido. Se tiver que voltar, vai voltar. Alguém quer mais? Muita gente volta, viu? Muita gente volta.
Alguém mais precisa completar alguma coisa? O Felipe Massari, que eu dei de exemplo, nem sabia que estava aqui, ele entrou atrasado, porque no começo ele não estava. Ele falou que ele já foi 2 vezes e quer voltar, que lá é sensacional. Acabou de dar o recado aqui no chat. Mas é isso, gente. Se nenhum de vocês tiver mais nada a completar, só perguntaram aqui se vocês têm guia em inglês. Se alguém está vindo de fora, como é que funciona isso? Sim, nós temos guia em inglês, espanhol e português. Caso, de repente, o cliente solicite um guia italiano ou alemão, a gente também tem essa opção a dispor do cliente, porém já é cobrado um valor adicional por esses guias que não estão incluídos no pacote. Tá certo. Bom, agradeço aí a todos, veio uma equipe gigante. Ana, seu conhecimento aí em loco mostra também um pouco da paixão, com certeza dá mais vontade de ir. É Sim, gostoso você ver quem trabalha no local expor, isso para nós faz uma diferença grande. Agradeço bastante a sua participação. Rui, por obrigado nada. pela presença, não esperava a sua participação aqui, falaram que provavelmente você não ia conseguir E elas participar. falando, né? Elas sabem tudo. A Ana sabe muito, dá para ver ali. E a As Marina e a duas, Luísa, obrigado aí por trazerem toda a explicação e ajudarem a montar aí o webinar. E a gente vai Obrigada mandar a para você. todo mundo, que o material está bem completo que a gente recebeu de vocês. Já vou encaminhar para todos os agentes hoje. Tá bom? Muito obrigado, viu, gente? Estou encerrando aqui a apresentação, então, hoje. Obrigada. Até logo. Tchau, tchau. Obrigada.